E aproveitamos inicialmente para agradecer pelo convite de participar de mais essa gravação da TV Adventos Críticos. É isso Ah, bem, aí. Estamos aqui. sou eu que tenho que agradecer pela aceitação de vocês. Né? Nós estamos juntos aqui em Orlando, né? Céu de Orlando e Céu Brasil unidos. Então tá bom. Então, Então, o nosso assunto, né, Adolfo, conforme você nos remeteu, é sobre o ciclo das 24 luas, né, que vão ocorrer nesse, digamos assim, até março, né, de É. 2025. Então, antes de a gente entrar principalmente no foco da mensagem, nós gostaríamos de perguntar o seguinte, Adolfo, né? Uma vez que o teor, né, dessa mensagem relativa às 24 luas foi gerada por comunicação, primeiro psicofônica, e, após isso, ela foi elucidada de forma psicográfica, que são habilidades mediúnicas. Como é que as pessoas que não vivem esse tipo de realidade podem avalizar e abraçar essas comunicações? Vai depender muito de nós, que estamos como intermediários entre os céus e a terra. Porque a comunicação veio do céu, não é isso? Veio do plano espiritual. Cabe a nós, pela nossa força interiorizada, pela nossa comunicação, pelo nosso teor, pelo nosso semblante, pelo magnetismo, para nós que já convivemos tantos anos com a mensagem entre os céus e a terra, isso para nós é um processo natural. Então, que seja ou que nós tornemos essas mensagens também com a mesma naturalidade que nós já absorvemos. Então, vai depender muito da força da palavra de quem vai divulgar um momento tão especial para o planeta Terra. ok. Então, Adolfo, essa mensagem, né, ela veio psicofonada, né, a princípio, e falando dessas 24 luas, que durante esse período, que dá um período de 6 meses, né, nós receberíamos um quanto energético ou algo nesse sentido, né? Quais são as consequências durante essas 24 luas que foram sinalizadas pela espiritualidade? O que a gente pode esperar disso? Nós começamos a divulgar principalmente comentando aqui entre nós sobre os eventos naturais que todos nós já sabíamos. Né? Nós estamos aí na fase de transição, da verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol, nós estamos vivendo o Apocalipse. Então, tudo isso já fazia parte, mas a espiritualidade sinalizou. Não há necessidade de divulgarmos o lado difícil, né, da sociedade em função de ser um processo natural. Então, nós estávamos falando muito sobre a parte geofísica, as alterações da Terra. E eles falaram, não precisa se dedicar a essa causa, porque isso é da natureza. Então, é melhor que nós façamos aquilo que nos pertence, aquelas coisas que fazem parte de nós. Então, melhorarmos principalmente a nossa qualidade mental. Porque, além de tudo, nós já sabíamos, quando chegássemos nessa fase de transição, as máscaras da sociedade, e nós já estamos convivendo com essa mensagem desde maio de 1995, sobre a queda das máscaras. As lideranças espirituais orientadas por Augusto Olhos de Lince, então, que essas máscaras cairiam. Então, nós estamos numa fase. Então, alimentarmos um bom pensamento, uma boa emoção, uma boa palavra, uma boa música, tudo de bom para nós, talvez ainda seja pouco, porque a psicosfera da Terra está muito sobrecarregada de ondas mentais geradas por nós e de espíritos desarmonizados, que desencarnaram, mas levaram com eles a sua própria pequenez espiritual. Adolfo, novamente, né, para quem não está muito acostumado com essa linguagem ou que não convive com o segmento, né, da religião, da religiosidade, né, a minha pergunta é a seguinte: a humanidade, de alguma forma, tem dentro de si, eu vou chamar de crença, né, a crença no que a gente chamaria de fim de mundo, né, que nós sabemos que não é o fim do mundo. Sempre se acreditou nisso, num momento, no outro, num momento, no outro. O que poderia levar as pessoas a acreditarem que nós também não estaríamos no mesmo engano, no sentido de acreditarmos de que agora nós estamos próximo da transição planetária, de que Então, agora é um momento X, nós não temos mais muito como escapar disso, já que isso trata-se de um ciclo do planeta.
Então, em outros momentos, lá no passado, então essas informações ficavam na mão de alguns, né? Ficávamos dependentes de alguns, que se diziam especiais, que diziam intermediários de Deus. Só que atualmente os 5 continentes já sabem. A mediunidade não é uma particularidade do Brasil, nem aí dos Estados Unidos. A mediunidade foi de todas as épocas e agora está muito mais envolvendo muito mais a sociedade do conjunto planetário. Então, a mesma orientação que está vindo para o Ocidente está no Oriente, está em todas as partes. Então, agora, querer negar já não procede. Se a princípio nós não temos essas informações, vamos pedir luz, lucidez espiritual. Temos aí obras fabulosas já de muito tempo tratando ou descrevendo para nós a transição do planeta. E já tem, digamos, eventos naturais acontecendo. Você vê só o planeta todo está com problemas. E foi sinalizado pelo Ramatiz em 1949 no livro Mensagens do Astral, através de Ciro Myers. Então, o que ele falou lá sobre crateras, parte da nossa matéria do planeta, hoje nós estamos vendo tudo isso aí, as chuvas fabulosas e tudo. Quer dizer, não tem mais como. A pessoa querer negar, pode negar, porque ela tem o livre-arbítrio. Agora, não vai ter o respaldo e a divindade, os eventos não serão alterados em função das nossas descrenças. Isso é um processo natural. Então, olha só, tem se falado muito, né, em outros canais e até através do nosso canal mesmo, né, de que os seres extraterrestres estarão em contato conosco muito em breve, né, mais efetivamente. A essas energias que a gente está recebendo, né, durante esses 6 meses, e eu acredito que isso até continue, ou que a gente até já vinha recebendo antes, seriam de extraterrestres tentando nos ajudar, ou tem alguma outra explicação para isso? Não, os extraterrestres, eles estão trabalhando principalmente para mudar um pouco a mentalidade do ser humano. Principalmente os espíritos que ainda vivem na sua guerra íntima e colocam as suas lutas internas para o mundo externo. Aí gera confusões, geram guerra, gera morte, gera isso, gera aquilo. O que a espiritualidade passou sobre essa energia, que ela é apolar, palavra da própria espiritualidade, então isso aí faz parte de um momento planetário. Né? Então, hoje para a Terra, ontem para outros mundos, depois para outros mundos, e assim vai. Então, essa energia faz parte do cosmos. Como nós sabemos, em a grande síntese do Pietro Baldi, que o éter cósmico ele é apolar, então vamos atribuir, se nós atribuirmos o nome a essa energia de éter cósmico, esse éter também, sendo apolar, vai depender da vida mental de cada um de nós. Então, nós já sabemos, pensar bem, eu estarei polarizando o éter positivamente. Pensar diferente, então nós já estamos já há muito tempo. A grande síntese é da década de 30, foi publicada exatamente em 1932. Então não é novidade, nós já sabíamos que esta fase que nós já estamos passando é uma fase de consolidação da programação do planeta Terra. Mas, Adolfo, então nós poderíamos dizer, uma vez que você está dizendo que essa energia é uma energia apolar, né? Ou seja, dependendo do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço, essa minha energia será, sei lá, maximizada no sentido do bem, ou ela pode ser também maximizada no sentido do que não é bom. Então, a gente poderia dizer que é possível que tenhamos conflitos dentro desse período das 24 luas, uma vez que você vai ter um lado polarizando no bem, mas você vai ter um lado que pode estar polarizando no mal. Então, o que acontece? Isso poderá acontecer, ou poderia, eu prefiro poderia, porque ao mesmo tempo que nós vamos ter as convulsões sociais, nós vamos ter também as convulsões geofísicas. E as convulsões geofísicas você não tem a quem recorrer. Deus não Uhum. deixou nenhum tribunal no espaço sideral para nós recorrermos aos eventos naturais. Então, esses eventos naturais vão levar toda a sociedade a refletir, no sentido de darmos um sentido divino à nossa própria existência. Então, por exemplo, as guerras.
quantas terras vão sofrer crateras, quantos prédios, quantas mudanças, quantas estradas, tudo isso vai sofrer um processo natural, porque nós fomos avisados pela doutrina. Quem não consegue resolver as suas questões pelas vias internas do coração, pelo amor, resolverá pela dor. Então, nós estamos aí 2000 anos debaixo, na vibração de peixes, tentando exercitar ou despertar a nossa latência, a nossa capacidade de amor, de amar. Agora terminou, já estamos em aquário. Era do mentalismo. Quer dizer, mentalismo. Todos nós deveríamos ter uma mente mais saudável. Então, para nós queremos ainda alimentar a guerra, a luta, o que é a guerra de fora? A nossa luta de dentro. Então, agora, vamos pensar melhor, vamos despertar a divindade que nós somos, o nosso Deus interior, o Cristo amor. Então, é a finalidade nesses 6 meses para todos nós conseguirmos trabalhar mentalmente. Nós não precisaremos de séculos nem milênios para mudanças. Podemos mudar num segundo a frequência da nossa mente. Né? Contemplarmos, imaginarmos as maravilhas dos planos luminosos, essas superconsciências que nós temos notícias aqui, que a igreja chamou de santo, ótimo, de anjo, de arcanjo, não importa. Né? O importante é que nós plasmemos o que tiver de mais bonito na nossa tela mental. Você até respondeu já a minha próxima pergunta, que seria qual seria a nossa conduta, como deveria ser a nossa conduta perante esse período, né, de transição planetária. É um período tão especial, né, difícil para quem está encarnado, mas até para a gente se beneficiar mais dessas energias que estão sendo canalizadas para a Terra, né? Mas você até falou, no caso da gente se voltar mais, né, para o nosso Cristo interno, mas como que fazemos isso? Então, Exatamente. Eu sei que não é uma fórmula, né? Mas Então, não há essa fórmula, né? Mas temos conceitos, por exemplo, a vida nossa é eterna. O nosso corpo biológico é transitório. Então, o que é que nós aprendemos? Tudo que fizer parte da relatividade, consigamos conviver com naturalidade. Só em sabermos, né? Olha o papel fabuloso, grandioso que a morte desempenha. E quantos de nós, graças a Deus, eu vou morrer? Nada. Nós, graças a Deus, queremos viver. Então, a morte desempenha um trabalho fabuloso. Eu estou com 1000 projetos para amanhã, para outra semana, para outro ano, para isso aquilo. Mas quando? Então, viver o agora é uma dádiva, porque o amanhã é incerto. Então, vamos trabalhar. E um item que nós muito divulgamos, gente, tudo no universo evolui. Então, o ser humano, atualmente, já teve a oportunidade de viver melhor. Olha a literatura espiritualista no planeta Terra. Nós nunca tivemos tantas maravilhas como temos agora. Olha a tecnologia, a ciência dando uma contribuição fabulosa às religiões. Então, tudo tem que mudar. Agora, eu continuo no meu rigor existencial. Quais as consequências de uma alma rigorosa? Ela está, na nossa linguagem espiritualista, ela está dificultando o movimento sagrado dos nossos chakras. Então, esse movimento sagrado com rigor vai trazer dificuldade na movimentação dos chakras, ou os pontos vitais. Vai surgir, então, vamos dizer, a rigidez no nosso organismo. Isso quer dizer que a energia que vai revitalizar ou manter viva aquela região do nosso corpo vai dificultar. Então, qual é a tendência natural do rigor? Produzir efeitos danosos. E esses efeitos danosos, além de doenças biológicas, nós temos os desencarnes antecipados. Reclamar. Gente, está reclamando de quê? Se Deus é a perfeição absoluta. Então, reclamar nós temos tanto na mensagem do Divaldo quanto do Chico Xavier. Reclamar é antecipar a vida biológica. Por isso que milhões de pessoas desencarnam antes do tempo. Se vocês dois forem rigorosos, já sabem, vão ter que voltar à pátria espiritual para frequentarem outras escolas posteriormente. Ô, Adolfo, você falou uma coisa que me deixou assim impressionado. Eu não lembro o termo exato que você usou quando você falou que a morte era um excelente mecanismo de alguma coisa, mas eu fiquei pensando aqui. Entender a grandeza, a beleza da morte. Porque se nós fôssemos gratos,
Gente, eu tenho que zelar pela minha vida mental, pela minha vida emocional, pela minha vida alimentar, no todo, porque ninguém tem controle sobre a morte. Isso é obra de Deus, já está implícito na sua própria lei. Então, é o papel sagrado da morte. E, em função dela, nós deveríamos ter uma vida mental muito mais luminosa. Uhum. É um papel. Mas você- Se você nunca abraçou a morte, abraça a partir de hoje. Porque Ah, tá bom, mas que ela venha mês que vem, ano que vem, tá certo? pode, Porque eu sei, pode combinar que ela é bem resiliente. Ela eu aceita sei, mais você é, vai. eu sei que nós somos espírita, tal, mas é um tal de medo da morte que é um negócio assim. Mas tá bom, vamos Tem, assimilar os ensinamentos. tem mais Tem- alguma questão? Adolfo, eu acho que, eu não sei se você teria mais alguma questão, você gostaria de fazer um fecho, ou Nessa, novamente um nessa resumo? expectativa que a espiritualidade passou, para nós zelarmos muito pela nossa vida mental, pelas nossas aquisições, por tudo isso, então o que acontece? Eu lembrei daquela passagem bíblica que diz, vou usar a minha linguagem, no final dos tempos, aquele que for luz ficará mais iluminado, aquele que for treva ficará mais trevoso. Então isso é um ensinamento que não é de hoje. Eles só estão reativando na nossa memória. Então dá para a gente entender quantos milhões de encarnados vão perder as suas máscaras? Isso em todos os pilares, né? O social, o artístico, o religioso e o científico. Mas o que nos preocupa mais é o pilar religioso. Nós transformamos, conforme escreveu Ramatiz no livro Mensagens do Astral, em 1949, que nesta fase do nosso mundo nós estaríamos vivendo o biblismo. Olha quantas empresas representando Jesus, né? Não precisa falar. Então nós estamos muito propícios às nossas máscaras serem desafiveladas. Então, Uhum. tudo evolui. O conceito que nós tínhamos lá atrás de Deus também tem que evoluir, porque também nós estamos em evolução. Então, nós vamos ter vamos ficar decepcionados, até mesmo com o nosso Deus. Quando ele mandou, você vê só a grandeza da obra de Chico Xavier, de um Divaldo, de um Ramatiz através de Ciro Maia. Quantas lideranças fabulosas nos posicionando melhor diante da nossa própria vida, diante da nossa consciência. Adolfo, deixa eu te perguntar, uma última pergunta, pelo menos da minha parte. Olha, Aquelas pessoas. e uma Oi. coisa, nós vamos ter Uhum. aí desencarnes, olha, eles pediram para nós não falarmos do lado negativo, mas não adianta. Sim. Nós vamos ter desencarnes, mas em massa. Não sabemos como, se serão pelos fenômenos naturais, só Deus sabe, né? E as Uhum. potestades celestiais. Então estejamos todos, e a maior responsabilidade é quem tem mais conhecimento, que somos nós. Né? Ok. Então, eu Nós acho. espiritualistas, porque aqueles que não comungam com essas verdades, não quer dizer que eles sejam mais inferiores ou mais evoluídos. É que eles não tendo essa linguagem, né? Porque as duas leis fundamentais da vida é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Tem aqueles que ignoram por falta do conhecimento. E tem aqueles que querem colocar a paisagem da ignorância, quando na verdade ele está se defendendo ou defendendo interesses materiais. Então, uma última. Agora lembrei da minha pergunta. Acho que é a idade, Adolfo. A decrepitude. Considerando, Eu ainda não, Adolfo, exatamente. eu ainda não cheguei lá, mas eu já estou zelando pela minha decrepitude. É, considerando que muitos desconhecem essa questão de transição planetária, né, ou de mudança de ciclo, mesmo aqueles que desconhecem, tomando agora conhecimento dessa mensagem, eles ainda têm tempo no sentido de entrar nessa nova sintonia, Adolfo? Deus é perfeito. Se a mensagem chegou agora e passou para nós o exercício, ele falou, a mensagem que chegou para nós não chegou na individualidade, chegou para o conjunto planetário. Imaginemos quantos outros grupos estarão aí recebendo a mesma orientação no nosso planeta. Estamos aí com 8 bilhões de espíritos encarnados. E a mensagem não é só para nós encarnados. Que nós mentalmente consigamos contribuir para que os desencarnados se motivem. Quantos espíritos do outro lado da vida continuam
incorporou a ideia da vingança, da malquerência, mas, gente, isso, porque a vida do outro lado da vida é continuação do que nós vivemos. Então, quantos desencarnam com ressentimento, com mágoa, com a vingança, com a ira? Aqui no Brasil não tem ninguém assim. Agora aí por onde vocês andam, eu não sei. Eu também não. Aqui só tem anjos, Adolfo. Deus nos deu todos os instrumentos, né, para que a gente possa se melhorar. Agora, cabe a nós utilizar ou não, né? E a questão da imortalidade é muito importante para que a gente entenda essa questão da morte mais como uma mudança de ciclo, né? Porque, O que, na se- verdade, o que seria no nós não plano morremos. material sem a morte? Pois é. Nós mesmos ficaríamos intolerantes conosco. Dá Gente, uma reciclada, né? Talvez seja o nome, né? O nome morte parece estranho. Se a gente É, pudesse mudar isso para uma outra coisa, por né? isso que a é. doutrina dos espíritos já fala em desencarne, já fica mais suave. Já é É verdade. diferente, É. É É porque desencarne quer morte dizer. dá uma ideia de terminou, Então, né? pois E como é. a gente Então, sabe que não e você termina, né? imagina chegar com aquela ideia lá do outro lado. Gente, eu sou um falido. Ué, você faleceu? Quer dizer, palavras pesadas, né? Desencarne, eu saí da carne, me desapeguei, é uma coisa suave. Não, É é isso isso, aí. né? É bom para a gente se renovar também, né? Dar uma reciclada aí na vida espiritual. Então, é isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Você tem Nem eu, alguma coisa para Adolfo. perguntar? Não. Então, para gente. Então, vamos ficar assim, como nós estamos, uma vida Uhum. mental agradável. Nós sempre pedimos a todo mundo, e também a espiritualidade pede a mim, né, uma mudança de conduta. Né? Saiamos, repetindo, não é obra do acaso nem do agora, está na obra do Chico Xavier. O que veio por um Chico merece o respaldo de todos nós, encarnados e desencarnados. Porque nós não tivemos nenhum outro médium com a grandeza, a moral, a ética, tudo que veio através do Chico Xavier. Então, se ele lá atrás, e o livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, do nosso, ditado pelo Humberto de Campos, o rigor, a reclamação, isso antecipa nossas encarnações. Aliás, antecipa os nossos desencarnes. E a encarnação Uhum. fica pela metade. Então, que Deus nos ampare sempre e que vocês aí nos Estados Unidos estejam convictos. O compromisso é de toda a América Latina, mas nós temos países já conscientes em todos os continentes. Os 5 continentes recebem a mesma cota de ensinamento, mas a expansão depende de nós, que estamos na América Latina, e mais especificamente do Brasil, que daqui tem que surgir esse incêndio para levar essas consciências espalhadas pelo planeta, que o momento é de união sem fusão, conforme diz nosso querido pai João de Aruanda, através de Robson Pinheiro. Muito Obrigada. bom, Adolfo. Muito obrigado. Muito grato pelo convite, né? Isso. E nós estaremos sempre aqui disponíveis quando você necessitar. Então, tá bom. Fiquem com Muito Deus obrigada, tá? e Uma boa semana para você. muita paz.